Ao longo das últimas décadas, diferentes missões espaciais revelaram que a Lua guarda muito mais do que crateras e mares de lava solidificada. Abaixo de sua superfície aparentemente inerte, cientistas identificaram estruturas geológicas gigantescas que permaneceram ocultas por bilhões de anos. Entre elas está uma enorme formação enterrada, localizada no lado oculto do nosso satélite natural, cuja origem ainda desperta debates e bastante investigação. Bom, a detecção resume-se basicamente a uma anomalia gravitacional detectada por ali, que certamente não deveria estar naquela região. No vídeo de hoje, vamos conhecer a anomalia gravitacional do Polo Sul lunar. Pois é, gente, estamos nos últimos recados desse tipo aqui no vídeo, tá? Eu sei que eu estou pedindo a vocês em todos os vídeos, mas é muito importante, porque eu sei que boa parte das pessoas que assistem aqui o canal não estão inscritas, tá? Assistem sem se inscreverem por aqui. Então eu peço a você aí do outro lado, se você estiver assistindo pela TV, para abrir o YouTube no celular e pesquisar por Mistérios do Espaço para deixar a inscrição, tá? Assim você ajuda o nosso canal a chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Lembrando que faltam menos de 8.000 inscritos para essa marca tão importante. Então eu conto com sua ajuda aí do outro lado. Bora pro vídeo. Sabemos que a gravidade está diretamente ligada à massa. Quanto maior a quantidade de matéria concentrada em um objeto, maior será a sua atração gravitacional. É por isso que planetas, estrelas e galáxias exercem forças gravitacionais tão intensas, moldando movimentos de corpos ao seu redor. Na Lua, por exemplo, a gravidade corresponde a apenas 1/6 da gravidade terrestre, justamente porque sua massa é muito menor que a da Terra. Quando os cientistas analisam o interior de um planeta ou satélite, eles não podem simplesmente escavar milhares de quilômetros para observar sua estrutura. Em vez disso, recorrem a medições extremamente precisas do campo gravitacional. Pequenas anomalias detectadas no campo gravitacional de um satélite natural, ou até mesmo um planeta, asteroide, ou qualquer corpo com massa, pode identificar que ali tem uma quantidade maior de massa distribuída, ou seja, não está igualmente uniforme, funcionando até como um raio-x do que está abaixo da superfície. E foi justamente uma análise como essa que detectou uma enorme estrutura enterrada no polo sul da Lua, uma enorme massa completamente desconhecida. Durante o mapeamento gravitacional da gigantesca bacia Polo Sul Aitken, localizada no lado oculto do nosso satélite natural, os instrumentos detectaram uma anomalia gravitacional. A região exerce uma atração ligeiramente maior do que o esperado, indicando a presença de uma enorme concentração de massa escondida abaixo da superfície lunar. Essa assinatura gravitacional não significa que exista uma estrutura artificial enterrada na Lua, mas sim um gigantesco bloco de material extremamente denso preservado no subsolo há bilhões de anos. A origem dessa massa ainda é tema de intensas pesquisas, mas o bom da ciência é justamente isso, é que podemos, de acordo com os dados, tentar entender o que está escondido bem ali. A estrutura foi identificada abaixo dessa bacia, uma das formações geológicas mais impressionantes de todo o sistema solar. Localizada numa região que não é visível da Terra, essa bacia possui cerca de 2.500 km de diâmetro e até 8 km de profundidade, ocupando uma área que pode ser maior do que muitos países. Seu tamanho colossal faz dela a maior e mais antiga cratera de impacto preservada na superfície lunar. Acredita-se que tenha se formado há aproximadamente 4 bilhões de anos, quando um asteroide de centenas de quilômetros de diâmetro atingiu violentamente a Lua. O impacto liberou uma quantidade de energia inimaginável, escavando a crosta lunar até grandes profundidades, espalhando material por milhares de quilômetros. Esse evento ocorreu durante um período conhecido como bombardeio intenso tardio,
quando os planetas e luas do Sistema Solar eram constantemente atingidos por enormes corpos celestes. Por estar localizada no lado oculto da Lua, essa região permaneceu praticamente inexplorada grande parte da história da exploração espacial. Foi somente com as missões capazes de mapear a gravidade da Lua que chegamos na conclusão de que algo estranho estava escondido ali. E as rochas dessa região guardam uma história simplesmente fantástica, tanto da própria Lua quanto da própria Terra e dos planetas do Sistema Solar. É um verdadeiro fóssil geológico. O que torna essa descoberta tão intrigante não é apenas o tamanho da anomalia, mas o fato dela permanecer completamente invisível na superfície lunar. O que é que tenha sido instalado ali está escondido diante dos nossos olhos. Durante bilhões de anos, essa gigantesca concentração de material permaneceu escondida, sob centenas de quilômetros de rochas lunares. Foi somente graças às medições precisas do campo gravitacional da Lua que os cientistas perceberam que algo muito mais denso do que rochas estava alterando discretamente a gravidade da região. As análises mostraram que essa concentração de massa está localizada a pelo menos 300 km de profundidade, na porção superior do manto lunar. Em vez de formar uma estrutura compacta e perfeitamente definida, os modelos indicam que o material possui um formato irregular e bastante espalhado, compatível com o resultado de um impacto ocorrido quando a Lua ainda estava geologicamente ativa. Essa distribuição ajuda a explicar por que a anomalia permaneceu tão estável por tanto tempo, sem afundar completamente em direção ao núcleo. Outro fator curioso é que essa massa subterrânea parece exercer influência direta no relevo acima dela. Os pesquisadores descobriram que o fundo da bacia Polo Sul, Aitken, encontra-se basicamente mais de meio quilômetro abaixo do nível esperado para uma cratera desse porte. Em outras palavras, o material enterrado atua como uma espécie de peso gravitacional, puxando lentamente a superfície lunar para baixo ao longo de bilhões de anos e formando uma ampla depressão central. Para chegar a essa conclusão, os cientistas combinaram diferentes conjuntos de dados. Enquanto a missão Grail mediu pequenas variações na gravidade da Lua com precisão inédita, o orbitador de reconhecimento lunar forneceu mapas detalhados da topografia lunar. A comparação entre essas duas informações permitiu identificar regiões onde a gravidade era forte demais para a quantidade de relevo observada. As simulações observadas indicaram que esse corpo que está enterrado lá na Lua provavelmente é feito de ferro-níquel, o que é compatível com a maioria dos corpos que temos no Sistema Solar. Mas essa hipótese está longe de ser a única e temos outras possibilidades. Outra possibilidade é que a anomalia seja formada por materiais extremamente densos produzidos pelo intenso calor do impacto. As temperaturas geradas pela colisão podem ter alterado profundamente a composição mineralógica da região, criando uma concentração de materiais pesados capaz de produzir praticamente o mesmo efeito gravitacional observado hoje. Até o momento, nenhuma das hipóteses foi confirmada definitivamente. Pois é, o mistério praticamente continua, mas que há algo enterrado ali na Lua, isso existe. De qualquer forma, dificilmente vamos saber com certeza, uma vez que está completamente enterrado a profundidades muito grandes. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!